Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Química Ciência Central. Eu sou o João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e hoje vamos falar sobre conceitos importantes em termodinâmica. Estes conceitos são muito importantes porque utilizaremos com muita frequência no nosso curso de termodinâmica. Então é preciso estar bem claro o que significam e quando eles são apropriados de serem utilizados. O primeiro conceito que vamos falar é sobre sistema. E sobre sistema entendemos como sendo a parte do universo que nos interessa. Ele pode ser, por exemplo, a vidraria, onde ocorre uma reação química, um motor de um automóvel, uma panela com alimentos, ou uma célula biológica. E definiremos também a chamada vizinhança, ou muitas vezes também chamado de ambiente. Bom, por vizinhança ou ambiente entendemos como sendo o resto, que não é o sistema. Mas aí você deve estar pensando, será que qualquer outra coisa que não o sistema representa a vizinhança? Não é bem assim. Existe uma peculiaridade. Definiremos vizinhança ou ambiente como sendo o resto que interage com o sistema, ou seja, que pode influenciar o sistema. E aí, nesse caso, a gente tem algumas observações para fazer com relação à vizinhança. A primeira é que a vizinhança é onde se encontra o observador. Então, nós que estamos acompanhando uma reação química, olhando para um motor de um automóvel, acompanhando um alimento que está numa panela, ou olhando para uma célula biológica, estamos de fora do sistema, né? Contemplando, analisando, investigando o sistema. E outra coisa que é importante saber é que o sistema e a vizinhança são separados por uma fronteira. É justamente a fronteira que vai especificar o que é o sistema e o que é a vizinhança. Então, isto que acabamos de mencionar pode ser vislumbrado através dessa figura, onde você tem aqui em azul o sistema, aquilo que lhe interessa investigar. Ele está cercado pela sua vizinhança e o que separa o sistema da vizinhança é justamente essa fronteira. E a razão pela qual essa vizinhança é definida em relação a esse sistema é porque pode haver, por exemplo, influência, interação, através, por exemplo, de troca de energia entre o sistema e a vizinhança. E por último, vamos definir aqui o universo. E o universo vamos entender como sendo a soma do sistema mais a vizinhança. Ou seja, tomando tudo que lhe interessa investigar e o que pode lhe influenciar, isso representa o universo. Com relação aos sistemas, aquilo que nos interessa investigar, essas três figuras nos chamam a atenção em que pode haver trocas entre o sistema e a vizinhança, tanto de matéria, representada aqui em verde, como de energia, representado em vermelho. Portanto, quando há oportunidade de troca entre o sistema e a vizinhança de matéria e energia, dizemos que esse sistema ele é aberto. Já nessa figura aqui do centro, matéria não pode ser trocado entre o sistema e a vizinhança, e apenas energia pode ser trocada. Por essa razão, esse sistema é dito ser fechado. E por último, nesta última figura, temos uma situação onde nem matéria nem energia pode ser trocada entre o sistema e a vizinhança. Por isso, dizemos que este sistema é isolado. Então, enquanto num sistema aberto pode-se trocar ambos os parâmetros, matéria e energia, num sistema fechado, apenas energia pode ser trocada, e num sistema isolado, nem energia nem matéria pode ser trocada entre o sistema e a vizinhança. Bom, vamos agora definir três parâmetros importantíssimos, que são trabalho, calor e energia. Bem, trabalho, vamos utilizar a definição da física, em que é uma força generalizada vezes um deslocamento generalizado, e a gente sabe que trabalho é representado em geral pela letra W, porque no inglês a palavra trabalho é work, né? E isso aqui é o produto da força vezes a distância. Bem, sabendo que força é massa vezes aceleração, trabalho vai ser massa vezes aceleração vezes a distância. Aqui está uma oportunidade interessante da gente aproveitar para fazer uma análise dimensional do trabalho. Trabalho é representado em termos de energia como joule, e é o produto da massa em quilogramas, aceleração em metros por segundo ao quadrado e a distância em metros. Portanto, a unidade de trabalho joule é quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Vamos olhar aqui nessa figura
a representação de um sistema em que você tem aqui um gás, representado por esses pontos vermelhos, que estão contidos aqui dentro desse recipiente, em que existe aqui uma tampa, né, um êmbolo, que pode se deslocar verticalmente. Então a posição inicial desse êmbolo aqui é na posição X, e ele pode sofrer um deslocamento, o gás pode promover uma expansão até esta nova posição, que é X mais ΔX. ΔX é justamente essa variação aqui na posição desse êmbolo. Isso para uma expansão. No caso de uma compressão, o que ocorre é o processo inverso. A posição inicial é esta aqui, no valor desse eixo aqui maior, e ele vai assumir uma posição menor, x menos ΔX, onde ΔX é novamente este deslocamento. Então repare que agora o gás, representado aqui por esses pontos vermelhos, vai assumir um volume menor. Isso é o que ocorre na compressão. Bom, quando a gente tem uma expansão, nós dizemos que o trabalho foi realizado pelo sistema, ou seja, foi o gás, o sistema, que promoveu esse trabalho de deslocar esse êmbolo até a nova posição. Já no caso da figura da direita, na compressão, nós dizemos que o trabalho foi realizado sobre o sistema, ou seja, foi necessário adicionar aqui uma certa energia para comprimi-lo até essa posição final, onde ele ocupa um volume menor. Bom, nesse caso, a gente diz, no caso da esquerda, na expansão, o trabalho é negativo, ou seja, não foi necessário realizar trabalho, quem realizou o trabalho foi o sistema, ao passo que na situação do lado direito, na compressão, neste caso sim, é necessário vir aqui sobre este êmbolo e empurrá-lo, né? Adicionar uma certa energia até comprimi-lo a este volume final. Então, neste caso, o trabalho é positivo. O observador do lado de fora teve que realizar um certo trabalho para promover essa compressão até esse volume final menor. Vamos agora definir energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. E voltando novamente às figuras anteriores, vemos que após realizar trabalho, a energia do sistema numa expansão diminuirá, ao passo que na compressão aumentará. Ou seja, uma vez que houve a expansão, agora esse gás tem menos capacidade de realizar trabalho que antes. E na situação do lado direito, na compressão, após o volume ficar menor, este gás aqui comprimido terá maior capacidade de realizar trabalho. Vamos fazer aqui uma observação, lembrando que quando a energia do sistema muda devido a uma variação de temperatura entre ele, o sistema e a vizinhança, dizemos que a energia foi transferida na forma de calor. Então aqui nesta figura vamos admitir aqui um líquido, pode ser água, talvez com um corante amarelo para facilitar a visualização. É colocado em cima deste equipamento, que é um equipamento que tem dupla função, ele é uma chapa de aquecimento e também um agitador magnético. Mas esqueçamos esta funcionalidade de agitador magnético, vamos raciocinar apenas do ponto de vista de que ele vai estar funcionando como uma chapa de aquecimento. Então, quando a gente liga essa chapa, ele vai transferir calor para esse líquido, e nesse caso, quando a energia é transferida como calor, a água aquecida pode ser usada para, por exemplo, expandir o volume. E segundo, que a energia do sistema vai se tornar maior. Então, usando o que a gente já aprendeu até agora, a gente pode se perguntar, nessa figura, quem seria o sistema, quem é a fronteira e quem é a vizinhança. Claro que o sistema é esse líquido amarelo que estamos interessados. A fronteira é a vidraria, que está separando da chapa, que é a nossa vizinhança. Vamos fazer aqui uma pergunta para a gente raciocinar com relação a situações onde ocorre uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Então a pergunta é, será que todas as fronteiras permitem a transferência de energia, mesmo que haja uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança? Bem, vejamos aqui, nessa figura está bem claro, o sistema está aqui representado em azul, a vizinhança aqui fora, e a gente percebe que entre o sistema e a vizinhança existe uma diferença de temperatura, e a gente percebe isso pela altura aqui da cor vermelha. Então a temperatura dentro do sistema é maior do que na vizinhança. Bom, nestes casos, quando um sistema está separado da vizinhança por uma fronteira em que permite a transferência de energia na forma de calor, a gente diz que esse sistema possui uma fronteira diatérmica, ou que o sistema é diatérmico. E quando você tem um sistema que está separado de uma vizinhança por uma fronteira que não permite a troca de energia em forma de calor do sistema para a vizinhança, mesmo tendo uma diferença de temperatura, então a gente diz que essa fronteira aqui
ela é adiabática ou que o sistema é adiabático. E o exemplo clássico são as garrafas térmicas, onde o sistema está separado da vizinhança por esse espaço onde foi feito o vácuo, que não permite a troca de calor do sistema com a vizinhança. Um outro conceito que vamos falar com uma certa frequência são aqueles para representar processos em que ocorre a absorção de energia na forma de calor à pressão constante. Neste caso, esses processos são ditos serem endotérmicos. E o exemplo é, por exemplo, a água líquida, quando ela absorve calor, repare que o calor aqui está sendo somado à água líquida nos reagentes para transformá-la em água na forma gasosa. Em oposição, vamos também falar de processos contrários, que são aqueles em que ocorre liberação de energia na forma de calor à pressão constante, que são os chamados processos exotérmicos. E o exemplo é, por exemplo, a combustão do metano. Metano, representado aqui pela molécula de CH4 em fase gasosa, ao reagir com oxigênio, vai levar à formação de CO2 gasoso e água líquida, e mais a liberação de calor. Bem, quando você tem um sistema e ele tem uma diferença de temperatura em relação à vizinhança, e o sistema é adiabático, não há possibilidade de troca de energia do sistema para a vizinhança. Já vimos isso. Por esta razão, é imaginado que se o processo que está acontecendo aqui dentro do sistema é endotérmico, ele vai precisar de energia, ele vai precisar absorver energia. Como ele não pode retirar isso da vizinhança, o que vai acontecer é que ele vai roubar energia do próprio sistema para promover o processo endotérmico que está acontecendo aqui no sistema. Por isso vai haver um abaixamento da temperatura. Em oposição, se o processo que está ocorrendo aqui no sistema é exotérmico, ou seja, se ele está liberando energia e a fronteira é uma fronteira adiabática, então não há como trocar, como sair o calor que está sendo gerado aqui no sistema para a vizinhança. Por essa razão, o que vai acontecer é que esse calor vai ficar aqui dentro do sistema. Por isso, vai haver um aumento da temperatura. Já se você tem um processo que é endotérmico, mas que a fronteira ela é diatérmica, então vai poder entrar calor no sistema para promover essa reação endotérmica. Por isso, a temperatura vai se manter a mesma. Ao passo que se o sistema está promovendo um processo exotérmico e há possibilidade de sair o calor, né, porque essa é uma fronteira diatérmica, o calor vai sair, então a temperatura vai se manter constante e a gente diz que esse processo é isotérmico. Um outro tópico que a gente precisa conhecer é a distinção entre trabalho e calor do ponto de vista molecular. Bem, calor é vislumbrado como sendo a transferência de energia que faz uso de movimento molecular caótico, enquanto trabalho é a transferência de energia que faz uso de movimento organizado de átomos e moléculas. Então, a calor a gente vai associar a ideia de transferência de energia de forma caótica, e enquanto a trabalho a gente vai associar a transferência de energia de forma ordenada. Aqui vem uma observação: a distinção entre trabalho e calor vai estar justamente na vizinhança. E uma outra observação importante é que quando o trabalho é realizado num sistema, a energia deixa a vizinhança de uma forma ordenada, mas nem sempre chega no sistema desse jeito. Então veja só, aqui no nosso exemplo aqui, você tem uma lâmpada que está conectada aqui, uma diferença de potencial, aqui é uma pilha. Obviamente a lâmpada é o nosso sistema, é o que a gente está querendo ver se ela está acesa ou não. E essa vizinhança aqui que está interagindo com a lâmpada, possibilitando-a estar acesa ou não. Repare que aqui na vizinhança os elétrons saem ordenadamente através aqui do fio metálico, né, até chegar aqui a essa resistência que vai transformar essa energia que antes veio aqui de forma ordenada em uma forma caótica, energia na forma de dissipação de calor e luz nessa lâmpada. Uma figura é sempre uma forma rica, alternativa de interpretar um texto. Então, por exemplo, aqui nessa figura você tem aqui do lado esquerdo o sistema e a vizinhança, e você tem aqui o fluxo de energia saindo do sistema para a vizinhança. Se estamos falando de calor, o que vai acontecer é que essa energia que está sendo transferida do sistema para a vizinhança vai promover um movimento caótico, um movimento desordenado dos átomos aqui na vizinhança. Em contraste, aqui do lado direito, quando o fluxo de energia do sistema para a vizinhança promove o deslocamento ordenado das partículas que estão aqui na vizinhança, todas numa mesma direção, isto trata-se de transferência de energia na forma de trabalho.
Vamos agora definir a chamada energia interna de um sistema. Voltemos aqui ao nosso exemplo de um gás aprisionado aqui dentro desse pistão e vamos particularizar esse gás para nos ajudar a entender o que é energia interna. Vamos admitir que cada um destes pontos vermelhos representa uma molécula de água. Então, estamos falando de água em fase gasosa. Vamos fazer aqui um zoom de uma pequena região aqui deste gás e temos aqui essas 5 moléculas de água. Essas moléculas de água, quando estão em fase gasosa, elas podem acessar diferentes tipos de energia, como por exemplo a energia associada à vibração das ligações químicas, a energia associada à translação no espaço, a energia de rotação em torno dos eixos e a energia de interação entre as moléculas de água, que pode ser tanto atrativa, como no caso das ligações de hidrogênio, ou repulsivas entre, por exemplo, pares de elétrons dos oxigênios de 2 moléculas de água. Bem, se fizermos uma soma de todas as energias presentes no sistema, energia cinética, de rotação, de vibração, energia potencial de interação entre as moléculas, energia cinética de elétrons e núcleos, energia potencial de interação entre elétrons e elétrons, entre núcleos e núcleos e entre elétrons e núcleos, enfim, somarmos todas as energias, isto corresponde à chamada energia interna do sistema. Vamos mais na frente e vamos precisar lembrar que alguns desses termos de energia que compõem a energia interna do sistema, eles dependem da temperatura, são uma função da temperatura. É o caso da energia cinética, de rotação e vibração. Quando você modifica a temperatura, você modifica esses termos de energia. Mas no momento basta apenas sabermos disso, né? Porque lá na frente, como eu disse, vamos retomar essa condição em algumas situações em que vamos variar a temperatura. Então vai ser importante saber que algum desses termos aqui dependem da temperatura, enquanto que algum desses outros termos que tem a ver com a interação eletrostática entre prótons e elétrons, não existe dependência com a temperatura, que é essencialmente interação coulombiana. Com relação à energia interna, a gente pode se perguntar, será que ela é uma daquelas funções de estado? Bom, para responder essa pergunta, vamos imaginar que a gente tem um sistema que inicialmente ele está no estado 1, pode ser, por exemplo, se for um gás, uma pressão e um volume particular, e ele pode ir até um estado 2, caracterizado por uma nova pressão e um novo volume, através de um caminho A. E ele pode retornar a 1 através de um caminho diferente B. Então, os caminhos A e B são diferentes. Bem, se a energia interna U for uma função de estado, então a gente sabe que uma variação de uma função de estado, ela não depende do caminho. Portanto, ΔU de A vai ser igual a ΔU de B. Porém, se imaginarmos o contrário, ou seja, se U não for uma função de estado, admitamos que U não seja uma função de estado, então nesse caso poderíamos pensar, por exemplo, numa situação particular em que ΔU de A é menor do que ΔU de B. Bem, neste caso, indo de 1 para 2, ou seja, saindo do ponto 1 pelo caminho A até o ponto 2, a gente gastaria uma certa quantidade de energia equivalente a ΔU de A, e retornando de 2 para 1, nós ganharíamos de volta uma quantidade de energia equivalente a ΔU de B. Então, nesse caso, fazendo um ciclo 1, 2, 1, ou seja, saindo de 1, indo até 2 pelo caminho A e retornando a 1 pelo caminho B, a gente lucraria essa diferença, ΔU de B menos ΔU de A. Mas como estamos admitindo que ΔU de A é menor do que ΔU de B, nessa segunda situação, então essa diferença aqui seria positiva. Ou seja, ao realizar um ciclo fechado, você teria um lucro energético. E, obviamente, a gente sabe que isso não existe. Não existe uma máquina que produza energia de graça. Então a gente prova dessa maneira, chamado prova por absurdo, que U precisa necessariamente ser uma função de estado. Para finalizar este vídeo, vamos mostrar aqui através dessa figura a importância de sabermos que a energia interna é uma função de estado. Vamos admitir, por exemplo, que estamos acompanhando ao longo do tempo a transformação de um reagente inicial aqui representado por esta figura em amarelo num produto representado aqui por esta figura em vermelho. Apesar da energia interna estar, obviamente, mudando durante este processo, a variação da energia interna vai depender apenas da energia interna do estado final, menos a energia interna do estado inicial. E isso é importante porque mesmo que, na verdade, essa transformação que parece ser direta, na verdade, ela esconda um conjunto de transformações intermediárias passando por outros estados de energia interna, antes de chegar ao valor final, pelo fato de ser uma função de estado, isso não importa.
a variação vai ser a mesma que havíamos anteriormente considerado, apenas a diferença entre esses dois valores, final e inicial. Portanto, isso é uma ferramenta conceitual muito importante e que nós vamos usar em outras oportunidades neste curso. Bem, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima videoaula.